Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós vamos dar continuidade aos estudos da semana, né? Estamos aí na 8ª semana, dentro desse trimestre que nós estamos meditando, estudando sobre os temas que estão ali contidos dentro do Evangelho de João. Nós encerramos ali, né, as informações concernentes aos testemunhos que estão dentro do Evangelho. E agora a gente vai dar um novo passo, né? Vai continuar nessa jornada de aprendizagem, de revelação, com certeza de relacionamento com Deus. E você é meu convidado a estar aqui junto comigo todos os dias para juntos estudarmos a palavra de Deus, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, fique logo sabendo, todo dia a gente estuda a palavra de Deus. E eu tenho muita alegria em te comunicar isso. E eu convido você a estar junto comigo. E é por isso que eu pergunto, você já é inscrito no canal? Ainda não? Já se inscreve para você estar aqui junto comigo, estudando, tendo aquele encontro com Deus, tendo aquele momento com o Senhor. Também deixa o teu gostei, o teu like, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas e assim a gente ser uma grande comunidade que determina tempo para estudar a palavra de Deus. Vamos fazer a nossa oração agora? E aí, por meio dessa oração, a gente vai se preparar devidamente para mais uma vez ser impressionados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, para nós é uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos com o propósito de estudar a tua santa palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que a gente possa entender com clareza, com entendimento, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as vezes que nós temos negligenciado o estudo da Tua Palavra. Isso que é sabido por nós, que é algo essencial para a nossa vida. Fica conosco, dá-nos a Tua paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é domingo, dia 17 de novembro. O tema do nosso estudo de hoje é Sinais, Obras e Maravilhas. Foi apresentado aqui um contexto prévio, né? Uma breve introdução do que será abordado no dia de hoje. E logo em seguida a gente vai ler os contextos bíblicos, né? Que vai servir como base aí para a nossa reflexão. E aí o que eu separei diz assim, ó, além dos milagres que João usou para apontar Jesus como o Messias, ele também registrou relatos mais abrangentes sobre os sinais, obras e maravilhas que Cristo fez. Ou seja, Jesus, ele não fazia milagres, prodígios, sinais à toa. Havia um motivo, havia uma razão pelo qual ele realizava aqueles sinais e maravilhas. E no dia de hoje a gente vai tomar conhecimento. Qual era o motivo, qual era a razão, o que estava, né, envolvido nessa ação maravilhosa de Jesus. O outro ponto que eu deixar aqui diz assim, os sinais e maravilhas por si só não eram provas de que Jesus era o Messias, porque muitos profetas, às vezes falsos, também realizaram milagres. A gente, por exemplo, pode trazer à tona aqui, relembrar os profetas ali do Egito, né? Onde Moisés fazia um sinal, um prodígio, e ali eles replicavam. E uma coisa que muitas vezes a gente esquece é que Satanás tem poder também. Inclusive a própria Bíblia, a palavra de Deus fala que nos últimos dias ele vai se personificar como um anjo de luz para tentar enganar as pessoas, para tentar atrair as pessoas para o anticristo, né? O falso Cristo, né? E aí a gente tem que ter conhecimento disso, de que sim, o lado do mal tem poder também para fazer sinais e prodígios. Então, o que diferencia Jesus dessas pessoas mal intencionadas, dessas pessoas que têm, vamos dizer assim, uma intenção ruim? O que diferencia era a quem Jesus representava. Qual era a razão, a intenção que Jesus tinha ao fazer esses milagres. E a gente vai conhecer. João não registrou os sinais simplesmente por apontarem para um grande realizador de milagres. Os sinais sobre os quais o apóstolo escreveu tinham um objetivo específico de apontar Jesus como um Messias e de mostrar que ele, de fato, veio do próprio Deus, o Pai. Esses sinais eram exatamente para mostrar de que Jesus foi aquele apontado pelo Antigo Testamento que viria para realizar, para fazer a paz
entre os seres humanos com Deus. Jesus é aquele que liga o céu com a terra. E o contexto bíblico apresentado está aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 17 do capítulo 5. E diz assim, disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. No verso 20 do capítulo 5 diz, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. E no versículo 36 ao 38 do capítulo 5 diz, eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Bom, com base nesse contexto, os pontos que eu separei foi: Jesus usou os sinais para mostrar a íntima relação de trabalho que tinha com o Pai. Ao mostrar o primeiro verso de que Deus trabalhava continuamente e que Jesus também deveria e estava continuamente trabalhando, mostrava a íntima relação que eles tinham. E que de fato é isso mesmo. Deus, o Pai, com Jesus, que é o Filho, eles são um só. Eles ambos são Deus, com a atuação do Espírito Santo fechando ali a Trindade. E eles estão intimamente conectados, ligados, porque eles estão em propósito único, que é trabalhar para a salvação da vida das pessoas. E quando Jesus dá esse testemunho de que ele estava fazendo a mesma coisa que o Pai dele estava fazendo, demonstra não apenas, vamos dizer assim, a posição que ele tinha e que estava bem ligada a Jesus, mas que de fato eles eram um só em tudo. O propósito da vinda de Jesus foi fazer as obras daquele que o tinha enviado, para que essas obras se manifestassem ao mundo. Jesus, quando ele veio para esse mundo, ele não veio como, vamos dizer assim, uma colônia de férias. Não, eu vou ali passear, eu vou ali perder um tempo, vou ali tirar um cochilo. Não. Jesus ele veio com um propósito. E o propósito foi fazer a vontade do Pai. Eu vim aqui para realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é exatamente que a gente volte a se relacionar. É que a gente fique em paz novamente com Ele. Desde o início, quando ali no Jardim do Éden, o casal desapontou, o casal pecou, há essa busca incessante de Deus pelos seus filhos. E quando Jesus personifica, passa pelo processo da encarnação, é exatamente mostrando as intenções que Deus tinha para com o ser humano. E as intenções de continuar e permanecer intimamente ligado em um relacionamento genuíno. O outro ponto que eu destaquei diz assim, no entanto, como já vimos, apesar dos sinais poderosos e dos testemunhos de muitas pessoas, muitos ainda escolheram não crer. Interessante, que por mais que existam coisas que sejam óbvias, mas é aquela questão, nem sempre o óbvio para mim é óbvio para outra pessoa. E isso era bastante, vamos dizer assim, fato na época de Jesus. Por mais que houvesse ali a presença de milagres, sinais, maravilhas, testemunhos de pessoas e tudo, ainda haviam pessoas que viviam, vamos dizer assim, saboreando da incredulidade. Olha esse ponto que eu separei. Os líderes religiosos perguntaram a Jesus, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Olha só, depois de Jesus fazer tudo aquilo, depois de Jesus falar da forma que ele falava, depois de pessoas darem o seu testemunho da experiência que tiveram com Jesus, ainda haviam pessoas que tinham dúvida se Jesus era o Cristo. Olha qual foi a resposta de Jesus. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim.
E aí a gente relembra o último verso, né, que a gente leu, o capítulo 5, verso 38, né, que Jesus fez tudo isso, mas mesmo assim as pessoas não acreditavam. E por elas não acreditarem, elas também não recebiam o Pai, porque não estavam recebendo o Filho. E o último ponto que eu destaquei foi: se Jesus tivesse dito que era o Messias, os líderes religiosos que procuravam qualquer coisa que pudesse usar contra ele, o teriam prendido. A gente sabe que Jesus, ele, vamos dizer assim, ele estava intimamente ligado com Deus e sabia, né, conhecia as intenções, o coração das pessoas. E quando os líderes religiosos pediram para que de forma franca, ou seja, direta, ele dissesse se era ou não Cristo, Jesus, ele não respondeu de forma objetiva, como fez com a mulher do poço, né, dizendo que era o Cristo, o Messias, porque ele sabia que aquelas pessoas não estavam interessadas em ter um relacionamento com ele, em conhecer mais o Pai, né, que tinha enviado ele. Aquelas pessoas não tinham interesse de ter uma conversão genuína. A intenção daquelas pessoas é: se ele falar, se ele disser que é o Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Messias, ele vai se incriminar e aí a gente vai ter todos os argumentos para prender e matar ele. Como a hora de Jesus ainda não tinha chegado, Jesus não se permitia cair nesse tipo de armadilha, né? E aí Jesus falava, afirmava, não de forma direta, mas de forma indireta de que sim, ele era o Cristo, mas somente para as pessoas que aceitassem o Pai, que aceitassem, vamos dizer assim, o envio, a atuação dele aqui na Terra. E é dessa forma que a gente encerra o estudo de hoje, né? Hoje falamos sobre sinais, obras e maravilhas, tudo aquilo que Jesus veio fazer com o propósito de cumprir a vontade de Deus. Jesus fez aquilo não foi para esbanjar o seu poder divino, mas Jesus fez aquilo porque aquilo era a vontade de Deus. Tudo que Jesus fez estava de conformidade com a vontade de Deus. E a pergunta que eu faço para fechar é: você tem feito a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ainda não? Que tal descobrir? Que tal, após descobrir, fazer, assim como o Filho, Jesus Cristo, fez? Com certeza, o nosso Pai vai ficar muito feliz e alegre com a nossa atitude. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que você volte aqui amanhã, novamente, para nós darmos continuidade ao nosso estudo. É isso, até a próxima e tchau, tchau.